É 15 de maio, 5h07 da manhã. Começar aqui a nossa live dessa semana. A gente vai falar sobre ambiência. O que quer dizer a ambiência, né? A ambiência, no que a gente vai falar, quer dizer que nós somos produtos do meio. E o que significa? Que nós nós temos a nossa identidade, mas convivendo com certas pessoas, a gente se torna produto daquele meio. Você já deve ter ouvido falar que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Aí você pode fazer uma conta para tirar essa média, fazendo o seguinte: você tira a pessoa com quem você convive, seu marido ou sua esposa, e você atribui nota para as 5 pessoas com quem você passar mais tempo, de 1 a 10, e depois você soma essas notas, soma aos 5 e divide por 5. E aí vai dar uma média, essa é a média que você pode dar para você na tua vida hoje. Eu já tinha ouvido falar sobre essa questão de que nós somos, né, a média das 5 pessoas com que a gente convive, mas eu nunca tinha visto essa conta para fazer. Achei interessante. E aí o que a gente precisa entender? A gente precisa entender a todo instante o ambiente que a gente vive e identificar essas pessoas com que a gente anda. Porque se a gente estiver andando com pessoas que não agregam coisas boas pra gente, a gente tem duas opções. Ou a gente para de andar com essas pessoas, para de andar com essas pessoas, porque a gente pode estar sendo influenciado por elas, ou a gente influencia essas pessoas. Para você andar com uma pessoa que não te dá dando valor, que não te agrega nada de bom, ou você influencia essa pessoa para ela ser melhor, ou você para de andar com essa pessoa. Para quem tem filho pequeno, por exemplo, um- uma boa atitude a se fazer quando de repente tem um coleguinha o que você acha que não é uma boa companhia para seu filho, para sua filha, você pode, ao invés de proibir o seu filho, de falar, não quero que você ande mais com aquele fulaninho, não quero mais que ande com aquela fulaninha, a boa ideia é você já começar a plantar isso na cabeça da criança, conversar com a criança e explicar exatamente isso para ela. Filho, olha só, o coleguinha não tenha uma atitude muito legal assim, assim, assado por isso, por causa daquilo. Então, você tem duas opções. Ou você para de andar com esse coleguinha para que você não seja influenciado a fazer essa coisa que a gente não gosta que faça, ou você começa a influenciar esse teu coleguinha a melhorar, a mudar. E se a criança gosta mesmo, porque criança, cara, é muito natural, né? Nós somos naturais, mas a criança é muito mais espontânea. E a criança com certeza vai fazer de tudo para ajudar esse coleguinha a melhorar. É bem interessante. E você vai criando, você vai fazendo essa criança já amadurecer com esse pensamento muito bem definido. A ambiência, ela é gerada pelas pessoas e tudo que acontece no ambiente tem uma energia e essa energia fica no ambiente. A energia, ela fica, a pessoa vai, mas a energia fica. Seja ela boa, seja ela ruim. Tá? Aí tem uma história, que o Pablo Marçal contou essa história. E o Pablo Marçal mora em Alphaville, né? Condomínio que tem lá em São Paulo. E nesse condomínio existe uma casa onde uma mulher morava uma família bem, muito bem, falando financeiramente, né? E essa mulher era casada há 2 anos, o casal tinha 2 filhos e o marido resolveu trocá-la por uma pessoa, uma menina mais jovem, e se divorciou, saiu de casa. E essa mulher ela não conseguiu lidar com essa dor, não aceitou essa separação e ela pegou um revólver e se matou dentro da casa, no banheiro da casa, um tiro na boca. E segundo o Papa falou, essa casa hoje, ninguém consegue morar na casa.
Várias pessoas passaram por lá, mas ninguém consegue morar na casa porque tem essa energia muito ruim dentro da casa. Essa casa foi a leilão, mas desde esse dia ninguém consegue morar lá há muito tempo. Ele diz que tem um amigo dele que morou lá e contou um episódio que foi muito estranho. Tinha um urubu que ficava sobrevoando pela casa. Só um minutinho. A Lídia aqui. Oi, Lídia, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Primeira vez que eu tô aqui, tamo Seja junto até depois bem-vinda. do. Seja bem-vinda. Você tá, até parece que foi combinado para substituir, porque a Edna ela participa com a gente todo sábado e hoje a Edna não pôde participar. Eu falei até com o Marco e hoje vai ser nós dois, Marco. Pode Até vir, agora pode estava vir. sendo. Que bom, seja Olha, bem-vinda. obrigada. A gente está falando hoje sobre ambiência, tá, Lídia? Tá E bom. a gente vem dizendo aqui, estava dizendo aqui agora que você já deve ter ouvido falar, né, que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente anda e que o ambiente, né, a ambiência ela é gerada pelas pessoas que ficam no local e tudo que acontece no local, a energia fica no local, seja ela positiva ou negativa. Comecei a contar a história aqui de que o Pablo mora em Alphaville, o Pablo Marçal mora em Alphaville e tem uma casa lá no condomínio que ninguém consegue morar nessa casa faz algum tempinho. Essa casa foi a leilão, tinha uma família que morava lá e uma família bem sucedida. E a mulher, o marido resolveu trocar a mulher por uma pessoa, uma menina mais jovem, e essa mulher não aceitou. E ela tirou a própria vida dentro do banheiro da casa. Pegou um revólver e deu um tiro na própria boca. Então ficou uma energia, uma carga negativa muito ruim nessa casa. E coisas acontecem lá que ninguém consegue morar lá. E um amigo do Pablo que morou lá contou que havia um urubu que ficava sobrevoando a casa. E certo dia esse urubu ele entrou pela janela da casa, começou a descer pelas escadas, andando, e saiu pela porta da casa. E esse cara achou isso muito estranho e tal, mas ele não mora ele saiu da casa. E nisso várias pessoas tentam morar na casa lá, alugam a casa e acontecem coisas que eles não conseguem ficar. Teve uma Teve um casal, ele falou que era até um cantor famoso aí, uma dupla sertaneja. Ele falou o nome do rapaz, eu não lembro. Mas que uma certa noite a esposa dele estava tomando um banho quente. E aí fica aquele vapor no banheiro, né? E quando ela terminou de tomar o banho, tinha um coração no espelho do banheiro, aquela marca assim que fica no vapor, um coração no espelho do banheiro com o nome dessa mulher que se matou no banheiro. E aí falou que foi a última noite que eles ficaram na casa, nunca mais ficaram na casa, se mudaram. Enfim, acho que essa casa, ele falou assim, a casa não é assombrada, né? Não é assombração, mas a energia é muito ruim que fica naquele local ali, é bem estranho, né? E O que quando será que pode ser, né? é aquela energia, né, que fica pesada, negativa, que fica lá. Será E que destruir assim, a casa e fazer de novo construir outra casa, será que vai tirar essa então, energia? Ou se for o ambiente, o local, né? Até o local, né? Não sei. Tô pensando aqui. é assim não, assim, a gente pode, a gente tem o poder, né, através de Deus, de transformar essa energia. Talvez não seja nem necessário reconstruir a casa, mas talvez o banheiro, pelo menos que é onde foi que aconteceu ali, tal fato seria interessante fazer alguma coisa ali e reconstruir esse banheiro. Mas a gente consegue trocar essa energia, ele até falou, né, que não seria, mas poxa, e aí, a gente faz a casa então não presta mais, vai jogar a casa fora, tem que demolir a casa? Não, não é um caso, não precisa demolir a casa, basta a gente trocar essa energia que tem lá dentro, né? Quando Caim matou Abel, Deus disse para Caim que o sangue do irmão dele clamava por justiça. E é o que acontece nessa casa. O sangue dessa mulher, ele clama por justiça. É, o que precisa ser feito para poder trocar? Na verdade, precisa trocar esse ambiente. O que precisa ser feito, na verdade? Acabar com essa energia ruim. Muitos lugares, isso é uma história assim, um pouco mais pavorosa, vamos dizer assim, né?
Mas muitos lugares carregam energia ruim. A gente consegue sentir, não sei se vocês já sentiram, mas eu já senti. Às vezes você chega num lugar, você sente, caraca, a energia tá pesada aqui, você sente uma coisa não tá legal. Da mesma forma que você chega em alguns lugares, e você sente uma coisa boa também, você sente uma paz, né? Você sente uma energia positiva naquele lugar. É exatamente isso que acontece. Em qualquer lugar existe energia, em tudo existe energia. E aí, o primeiro passo para a gente poder mudar uma energia, o que a gente pode fazer? A gente pode orar. Primeira coisa que a gente precisa fazer, aí a mais eficiente é você orar de todo o coração, com toda a sua fé, naquele local ali. É que você, só o fato de você orar, você já começa a quebrar essa energia ruim. Se você tiver realmente fé, tiver realmente essa conexão com Deus, você quebra essa energia. E você declara que naquele lugar, você declara mesmo em voz alta que naquele lugar nada das trevas prevalece. Ou um lugar, um objeto, de repente, que você tenha, você queira trocar energia, você ora por aquele objeto, você declara que você tem uma conexão direta com o reino de Deus e que nada das trevas sobrevive naquele lugar, nada das trevas domina aquele lugar ali. Quem é filho de Deus tem o poder de quebrar essa energia. E quando a energia de um lugar é negativa, nós, que somos aqui generais do reino, que a gente está representando o reino de Deus, a gente precisa trocar essas energias. Não basta a gente ter Deus no coração, é preciso a gente saber se conectar com a energia que vem do alto para poder justamente eliminar essas energias ruins. E não adianta a gente ter Deus dentro da gente se a gente vive com medo. Porque muita gente tem Deus no coração, muita gente realmente ama a Deus, mas tem medo. E a gente não pode ter medo. Se a gente confia realmente em Deus, pela nossa fé, a gente não pode ter medo de enfrentar nada. Uma pessoa negativa, ela consegue afetar qualquer um até 7 metros de distância de você. Essa carga negativa consegue se afetar se você deixar. Mas nós precisamos ser os comandantes dessa energia, através dessa ligação que nós temos com Deus. E a gente precisa perceber o ambiente, a gente tem que começar a perceber o ambiente em que a gente vive, a gente tem que entender quem governa esse ambiente, porque quando uma pessoa governa o ambiente, se essa pessoa, por exemplo, se ela for uma pessoa escassa, todo mundo que estiver no ambiente vai ser escasso. E da mesma forma que se a pessoa que domina o ambiente é uma pessoa próspera, todos naquele ambiente serão prósperos também. Os próximos, né, que vivem próximos a essa pessoa, se essa pessoa governa. O mundo espiritual, ele existe e a gente precisa colocar pressão no ambiente através da oração. É importante na nossa casa que a gente se ajoelhe no nosso quarto, e a tarefa dessa semana foi até o filme, não sei se vocês viram, Quarto de Guerra, é um filme muito bom, muito bom. E você precisa orar no seu quarto, se ajoelha no seu quarto, faz a oração para você poder governar sobre a sua casa. A gente precisa fazer isso. Precisa visualizar, a gente precisa mentalizar as coisas que a gente quer para que elas realmente aconteçam. E para que a gente consiga governar sobre a energia da nossa casa. Quando a gente governa, a gente não se submete a essas coisas ruins. Porque se a gente está conectado, né, como eu falei, se a gente está conectado diretamente à fonte, está conectado com Deus, qual energia pode ser mais poderosa que a energia de Deus? Não existe energia mais poderosa que a energia de Deus. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender. E o segundo passo é agir. Em qualquer lugar que você chegue, se você estiver como governante, o ambiente vai responder a você. Agora, se você chegar em um local se colocando como escravo, você vai se sucumbir à energia daquele local. É fato. Então, seja o general, seja o comandante. Quando existe um ambiente com energia assim tão ruim,
Se você deixar, quem governa aquele ambiente ali, se não for você, você vai sucumbir a esse mal. Mas você, sendo filho de Deus, confiando no poder que Deus tem, confiando no poder que há dentro de você, você tem o poder de anular o mal que existe em qualquer local. Aí alguém pode perguntar qual que é a ligação, por exemplo, na história que a gente contou, da ambiência com o suicídio. Em primeiro lugar, ninguém tem a intenção realmente de tirar a própria vida simplesmente por tirar. Vou me matar porque eu quero me matar. Ninguém se mata porque quer se matar. A grande maioria das vezes a pessoa se mata, ou sempre que a pessoa se mata, ela está querendo fugir de algum problema, ela está querendo, não consegue encontrar formas de enfrentar um problema e ela quer fugir desse problema. E ela não enxerga a saída a não ser tirar a própria vida. Existe muita pressão espiritual, existe muita pressão no mundo almático e muita pressão no mundo físico. E quando tem a pressão nessas três esferas ao mesmo tempo, muitas pessoas não suportam e se rendem. E o que leva a isso? O isolamento, a autoimagem danificada, e a grande maioria das vezes as pessoas se isolam ou têm a sua autoimagem muito prejudicada quando está muito ligado à falta de dinheiro ou algum tipo de relacionamento. A grande maioria dos suicídios são levados por falta de dinheiro ou algum tipo de relacionamento que a pessoa não consegue lidar. Até aqui vocês querem falar alguma coisa, comentar alguma coisa sobre até o que foi falado? Eu assisti eu não lembro o nome do filme, mas falou sobre a ponte que era muito A famosa, Ponte. que Foi um dos filmes que teve aí pra tarefa. e aí eu assisti esse filme assim, e no final eu lembro da cena, até hoje eu lembro da cena de cada pessoa do filme inteirinho, assim, passando na minha cabeça. E no final, assim, tinha um cara que todo de preto, é, andando. Aí do nada, no final, né? Subiu, virou, e ele tava lá, normal, tranquilo. Ninguém sabia que ia acontecer, que ele se suicidar, jogar da ponte. Ele subiu, virou e se jogou. Aquilo ali foi muito forte pra mim. Eu falei, nossa, É. como pode uma coisa desse jeito? E aí no filme também falou, que você falou, comentou, né, que a pessoa ela não tem o dinheiro, é questão da falta de identidade não, de dinheiro Uhum. e de amor próprio, porque o cara se jogou, a pessoa não sabia, as pessoas, o cara que estava no filme, o editor do filme, entrevistando as pessoas, e aí as pessoas falaram, nossa, a gente não sabe por que que ele se suicidou. Ele se jogou, ele falava toda vez, eu não tenho dinheiro. A imagem dele mesmo estava meio que destruída, assim, É. né? E isso tem a ver também, por exemplo, eu estava conversando com o meu primo ontem, que eu criei um grupo de transbordo, né? Uhum. Aqui Yeah. eu tô Legal. aprendendo muito, porque eu sei que às vezes eu tô percebendo que é sobre mim também. Que tem semana que eu tô bem constante, aí tem semana que eu não posto nada, aí fica inconstante, mas você tá falando revelando sobre mim, né? E eu falei pra ele bem assim, olha, é uma pergunta simples, mas as perguntas simples, elas são. Eu tô muito prolixa, né? Desculpa. Nada, imagina. Perguntas são muito simples, mas as pessoas não sabem fazer perguntas ou não se perguntam de certas coisas por questões de crença, né? Uhum. E aí eu falei pra ele bem assim, já fiz essa pergunta também para vários amigos. Você sabe quem você é? Eu percebi, eu tinha essa, esse dilema, quem sou eu? Né? Acho que a principal pergunta existencial das pessoas, quem é você? A minha amiga da igreja.
as 3 pessoas que eu perguntei, meu primo, essas pessoas, eles frequentam a igreja, né? Ou saíram porque aconteceu alguma coisa, ou não tiveram um, enfim, N motivos. E eu perguntei, você sabe quem você é? Aí ele, depende, não sei, é uma pergunta muito complexa. Eu não sei se cai uma palavra, uma frase, todas as pessoas, são 3 pessoas. Eu falava assim, sabe quem você é? Ele, depende, no meu trabalho. Eu falei, me fala, o que que você é? Aí fica fazendo aquela voltinha assim, não responde a pergunta. Aí eu falo, tá bom, então vamos fazer o seguinte. Aí eu falo, a sua identidade tá em Gênesis 1:26. Aí eu falo, é ele. Fica assim, aquela pergunta bem grande na cara. Aí eu fui ler a Bíblia. Então, parece, entre aspas, uma coisa simples, mas que faz toda a diferença. E essas Total. questões que estão falando tá ligado diretamente à questão da identidade, né? Tudo começa com quem você é. Você sabe quem você é? Muda muita É coisa. muito forte. Realmente é o que você falou, parece uma pergunta bem simples, mas é difícil realmente. A pessoa, se ela não tiver um propósito bem definido, né, não consegue responder assim essa pergunta. É bem. Tem gente que fala, não tem um propósito. Não existe propósito. Aí tem esse extremo também. E um amigo, vou dizer que é amigo, e é um pastor que eu até sigo ele nas redes sociais, mas eu não falo muito com ele. Enfim, ele me deu aula, foi professor da igreja. E aí ele postou um- fez um post falando assim, não tenho propósito. Talvez ele quis chocar, né? Porque tem pessoas que falam assim, qual é o meu propósito? O que que eu tô fazendo aqui nessa terra? E eu acho que muito disso que você está falando também é a questão do propósito, também identidade Sim, e o propósito. O porquê que eu estou aqui, para quê, com né? certeza. Tudo gira no existencialismo, Com né? certeza. Que eu tô aqui. Com certeza. E E até pelo assim, que eu. desculpa, te cortei. Pode ir. Não, é assim, e até interessante, porque assim, ainda ligado a essa questão, né, do suicídio, e a nossa identidade tem muito a ver, conforme que a gente está falando aqui, né, tem muito a ver com as pessoas que passaram pela nossa vida, né, que moldaram ali os nossos pensamentos, nossos hábitos. E eu não sei se vocês sabem, mas a maioria dos índices, o maior índice de suicídio que acontece no mundo, ele tá ligado a pessoas que são bem-sucedidas. E aí a gente pergunta, pô, mas como assim? Por que isso? Porque quando a pessoa ela é muito pobre, o índice de suicídio entre as pessoas pobres é baixíssimo. Porque a pessoa quando ela é muito pobre, ela passa por tantas frustrações ao longo da vida que ela consegue lidar melhor com situações desse tipo, né, com problemas que aconteçam. São tantas as adversidades que acontecem que ela não se abala tão fácil com qualquer problema. Já uma pessoa, quando ela cresce num ambiente que ela não é acostumada a ter muitas, né, frustrações, a pessoa que é criada ali, a pessoa mimada demais, né, tem tudo na mão e vai crescendo daquele jeito, quando acontece algum tipo de frustração que ela não consegue suportar, a forma que ela encontra para fugir do problema é justamente se desconectar do mundo. A pessoa quando ela passa por muitos problemas, ela aprende a lidar com isso. Já quem cresceu, né, sem conhecer uma frustração, sem ter, é por isso que é importante, cara, os nossos filhos, né, para quem tem filhos ou para quem tem, né, cuida de crianças pequenas, as crianças precisam saber o que é não, as crianças precisam ouvir não, as crianças precisam ter frustrações na sua vida para poder aprender a lidar com isso. A gente não pode fazer todas as vontades de uma criança, porque ela vai crescer sem saber o que é uma adversidade. O que é lidar com o sentimento de não ter aquilo ali que ela desejava naquele momento. É importante a gente ter isso.
E o ambiente, né, como aí eu vou citar novamente, como Deus disse lá para Caim quando matou Abel, o sangue do seu irmão clama por justiça. O ambiente ele é gerado por pessoas. Teve alguém que perguntou na live do Pablo, até inclusive sobre, acho que foi uma mulher que perguntou lá sobre bonequinhos, né? Que foi que o marido dela, ele coleciona bonequinhos de filme de terror, né? Um hobby dele. E ele perguntou se isso pode trazer energia ruim para dentro da casa. E aí depende, né? Depende do olhar, depende de como o marido dela enxerga aquelas peças ali. A palavra diz lá em título 1,15 que para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, toda mente, como a consciência destes que são impuros, elas estão corrompidas. E assim é com tudo na nossa vida, depende da forma como nós enxergamos as coisas. Todo ambiente ele é almático, ele é energético, e quando você olha para uma coisa e se você sente medo, não é coisa que é ruim, é você que não tem força emocional naquilo ali. Voltando assim ao ponto da energia, você deve, você deve conhecer alguém que chega no ambiente. A gente comentou aqui que a gente já passou por momentos que a gente chega em algum local e a gente se sente bem, né? Tem vezes que a gente chega no local e a gente sente uma carga pesada ali, uma coisa já ruim. Da mesma forma são as pessoas. Vocês devem conhecer alguém, uma pessoa que chega no ambiente e consegue transformar aquilo ali. Todo mundo fica alegre, todo mundo, né, ri, todo mundo se diverte quando chega essa pessoa no local. Tem pessoas que são assim. Da mesma forma que tem pessoas que chegam em algum ambiente que o clima fica tão pesado que essa pessoa traz tanto sentimento ruim que a pessoa vive reclamando de tudo o tempo inteiro. Que ela transforma, as pessoas afetam a energia dos lugares. É assim que funciona. E por que eu estou dizendo isso? Porque quem é filho de Deus, que se conecta realmente direto com Ele, quando passa por algum lugar, pode transformar qualquer energia de forma positiva. Pode limpar qualquer ambiente. Isso é possível através da nossa fé e da nossa atitude. O que gera a energia? A presença da pessoa, a oração, o jejum, né? Nós temos aí o jejum toda semana, a gente, né, tá com esse programa aí do Piorando, tem o jejum toda semana. E o jejum não é só para, além de trazer o benefício, né, ali para a saúde, mas não visa só a questão da saúde, questão de ficar com o corpo melhor. O jejum ele ajuda a tornar a tua carne mais fraca, mas libera o teu espírito. Tem um exercício de fortalecer o teu espírito. Quando quando está em algum ambiente, você quando muda de casa, por exemplo, né, a pessoa que compra um carro novo, por mais tradicional que possa parecer, que eu vou falar agora, mas você precisa pegar um óleo ungido e fazer a oração, você benzer a sua casa, o seu carro, o objeto que você tenha, né? Use o óleo ungido e reze. Diga, externe a sua voz dizendo que qualquer coisa ruim que existe nessa casa, o que existisse antes de você, nesse objeto, você hoje governa sobre essa casa, você governa sobre o objeto e você anula nesse momento qualquer energia negativa. E você vai anular qualquer energia negativa. Você tem Deus dentro de você. Você pode e deve fazer isso. Se não fez, faça agora. Faça hoje. Governe sobre a tua casa, sobre as energias que tem dentro da tua casa.
Não adianta, tem muita gente que tem dinheiro, muito dinheiro, para comprar ótimas casas, mas tem pessoas que têm casa, mas não têm um lar. O lar ele é espiritual. Não adianta você ter dinheiro para viajar se você viaja e não consegue descansar, você não consegue curtir a viagem. Não adianta você ter dinheiro para comprar uma cama maravilhosa, um colchão d'água, essas coisas, né? Ela fica pá, pá. Se você não consegue dormir direito, para quê? Você não consegue dormir em paz. A mente, né? A mente não tá em paz. Exatamente. Então, assim, se conecte com pessoas que estejam na mesma frequência que você, na mesma energia que você. O negócio de energia é muito sério, é muito forte. E se você não conseguir influenciar as pessoas que estão à sua volta, você vai ser dominado, você não vai prosperar, você não vai crescer, você não vai mudar. Então, se você não consegue influenciar aquelas pessoas, para de andar com essas pessoas. Ande com pessoas melhores, ande com pessoas que estão realmente no mesmo propósito que você, que vai fazer toda a diferença na tua vida. Às vezes é difícil, nós temos pessoas que a gente considera e que realmente são pessoas, né, adoradas, pessoas que são amigos, mas que às vezes não está fazendo bem para você essa amizade. E você também não está conseguindo levar, transformar essa pessoa, então se afasta. É a melhor coisa que você pode fazer. Se for, vou repetir, se for para andar com alguém, ande para influenciar essa pessoa, não para ser influenciado. A não ser que essa pessoa ela possa agregar algum valor de verdade para você. Vai fazer toda a diferença na tua vida. E a parte mais importante de tudo isso acontece quando você está a sós com Deus. Você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho. Você está sempre com Deus. Então aprenda a se conectar melhor com a fonte, melhor com Deus. E a energia que vai emanar de você vai ser energia realmente de um governante. Exercite a oração. Não deixe de orar. Nunca. Vou comentar uma coisa aqui com vocês, compartilhar. Engraçado essas coisas. Nem conhece e já comenta coisa assim, né? Teve um momento da minha vida que eu só orava. E aí, nesse pior ano, eu tô orando, não é bom, mas eu tô orando, eu tô fazendo mais boot, mas eu acho que oração mesmo, eu não estou orando muito, porque parece que me deu uma, entre aspas, desculpa até a palavra, um ranço de orar para uma determinada coisa. Ah, eu vou fazer isso, isso e aquilo. E eu fico assim, gente, para de orar, vamos agir, né? Nesse momento não dá vontade de orar. Eu não sei se a gente tem que também vigiar, ver se a gente está orando muito ou se orando pouco e agindo, sabe? Não sei o que Uhum. você pensa sobre isso. Sim, tem assim. É o que a gente falou. O primeiro passo é a oração. Mas a oração por si só também não vai adiantar. A gente precisa orar, mas também precisa agir. Porque quando a gente ora, Deus dá pra gente o direcionamento. Deus responde a nossa oração. A gente precisa estar atento, estar com os ouvidos abertos para o que ele diz e aceitar o que ele diz. Porque muitas vezes ele fala também, mas a gente não aceita. A gente sabe que Deus está falando com a gente, cara, vai por aqui. Mas a gente é teimoso, fala, não, vou por ali. E aí o tempo que você perdeu indo por ali, você precisa voltar. Então você perde tempo indo e perde tempo voltando para poder ir para o lugar certo que você tinha que ir. Então não adianta só orar também. Orar é importante, mas é importante que você ore e que você ouça o que Deus quer que você faça e você tem que agir. Da mesma forma que você só agir também, seguindo só o teu instinto, também pode ser que dê resultado, mas não vai dar por muito tempo, porque você não está fazendo o que Deus quer que você faça, o que você veio aqui para fazer. Então é o conjunto, é a oração mais a ação. Por exemplo, como a gente
Como a gente governa um ambiente? Através do nosso transbordo. A gente não pode reter o nosso conhecimento, precisa transbordar, levar conhecimento para outras pessoas. A pessoa, quando ela transborda, ela libera energia. Essa energia é boa. E se você não transborda, você vira um sugador de energia. Quando você transborda, a energia afeta todo mundo que está no seu ambiente. Você vira um canal forte de bênção para as pessoas que estão próximas a você. Só que se você não governa, você vai ficar sugando energia de todo local que você vai. A gente pode pensar em uma árvore, por exemplo. Uma árvore grande, uma árvore que floresça, que dê muitos frutos. Quanto que essa árvore ajuda o ambiente em que ela está? Quantos não se beneficiam de uma árvore dessa? Uma pessoa quanta sombra essa árvore não produz para reduzir, por exemplo, o calor no local? Quantos animais não se alimentam dessa árvore? Pensa em tudo que tem em volta dessa árvore. Agora você imagina uma árvore completamente seca e definhando. Ou ela não pode atrapalhar o ambiente. O que ela traz de bom para o ambiente? E aí usa esse pensamento para associar as pessoas. Com qual árvore se parece uma pessoa que vive reclamando o tempo inteiro de tudo? Duvidando de tudo, contaminando todo o ambiente com carga negativa. E aí você pega uma pessoa que ela está sempre compartilhando coisas boas, sempre frutificando, mesmo que não seja o tempo inteiro, porque as árvores também têm a época, né, de dar frutos e a época de trocar as suas folhas ali para voltar a dar fruto novamente, e as pessoas também não precisam ficar o ano inteiro, o tempo inteiro, cara, não preciso o tempo inteiro ser essa pessoa que está transbordando e tal. Você pode se preparar para poder transbordar, para você ajudar a melhorar o ambiente em que você vive. Então, assim, sejamos a árvore que floresce, que frutifica. As pessoas são muito parecidas com as árvores. Tudo é natural. E como é que eu posso ajudar uma pessoa que esteja como essa árvore seca, que esteja ali definhando? A gente pode analisar se existe alguma, por exemplo, uma árvore, você, numa plantação, alguma coisa, você tem que primeiro ver se tem algum tipo de parasita. Então veja se não tem um parasita ali prejudicando essa pessoa. Veja o que é preciso para essa pessoa e leva a palavra de Deus para ela. A melhor forma de você ajudar uma pessoa que esteja definhando é levar a palavra para ela. A gente não pode, a gente não pode ficar esperando, achando que você tem que aprontar tudo para você depois começar a prosperar. Não. O que você tem aí dentro de você já é suficiente para você começar a transbordar, você começar a ajudar outras pessoas. Por menos que você ache que seja, por pouco, tão pouco que você acha que seja, é muito para muita gente que está precisando ouvir você falar. Muita gente está ouvindo, está esperando uma palavra sua e você está aí, às vezes, pensando, não, vou melhorar isso ou aquilo até fazer. E quantas pessoas você está deixando de ajudar porque está esperando ficar perfeito? O feito é melhor do que o perfeito. Então é o que a Lídia falou. Atitude. A gente precisa ter atitude. Fazer. O que a gente está fazendo aqui, a gente está transbordando. A gente está aqui aprendendo um com o outro e deixando depois, né? Eu estou deixando as lives gravadas lá para. Cara, eu boto lá no YouTube, nem fico vendo se alguém tá vendo ou não. Tá lá porque, cara, eu tenho certeza que uma pessoa ou outra que veja vai se beneficiar de alguma coisa. Então, assim, a mensagem que fica hoje é essa: oração mais ação. E a gente pode transformar qualquer ambiente, qualquer energia, com a energia que Deus tem dentro de nós. A energia que nós temos aqui, né?
a conexão que nós temos direto com Deus. Marcão, quero ouvir você. Você é um cara que, quando abre a boca, só sai energia boa. Fala aí pra gente. Obrigado. Você é formidável. É o seguinte, falar em oração, eu tenho um pensamento que às vezes ele fica bem amplo em relação à oração. A gente pode, uma vez eu falei para uma pessoa alguns anos atrás, que a gente pode passar o dia orando, o dia inteiro. Aí disse, mas como é que pode? Eu não posso ficar num canto só rezando, rezando, rezando. Eu disse, não, não é isso. Você passa o dia inteiro orando quando você faz a vontade de Deus. Sensacional. Mas para você orar assim, primeiro eu acredito que você tem que saber quem você é para fazer a vontade de Deus. E isso é o que não é ensinado em canto nenhum, que eu nunca vi, só na internet alguns professores que falam isso, né? Saber quem você é. E esse saber quem você é ligado diretamente à história do propósito, né? Qual a finalidade que a gente está aqui, para quê? Qual é essa finalidade? E até uma das coisas que alguns desses maiores comunicadores palestrantes que são conscientes que têm essa história do orar, eles sempre falam, né? Para você descobrir o seu. Porque você está aqui, né? Como já foi falado hoje, é a gente, antes de dormir, se perguntar para que a nossa mente fique a noite toda tentando resolver aquilo, né? Qual a minha. O que é que eu tenho que. Por que é que eu estou aqui, né? Por que é que eu. Não diretamente o que é que eu estou aqui, mas qual a minha finalidade, a básica mesmo, de vida? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual a minha finalidade? Perguntar isso na vida. E isso é uma coisa tão simples de fazer, né? E só que também não é ensinado, eu fico às vezes impaciente com isso. Qual a minha finalidade de vida? Se a gente perguntar isso antes de dormir, isso aí no outro dia o cérebro da gente vai pelejar, vai fazer de um lado do outro até encontrar essa resposta. Você está fazendo alguma coisa que dá aquele estalo. Eu me lembro quando eu fazia muito isso, eu anotava, mas às vezes aparecia tanta coisa que você fica também sem um rumo bem certo, né, de o que você tem a escolher. E outras coisas também que eu vejo importantes, que eu já disse que eu já fui comecei faz um tempo, lendo essas coisas e entendendo, em relação às pessoas que você se acompanha, né? Uhum. Hoje em dia, do jeito que a gente está mais preso em casa, eu também nunca tive muitas companhias, muitos amigos, né? De estar. Minha companhia hoje em dia, sabe daqui, são vocês. Os outros dias só com meus professores que eu tenho, dos cursos que eu faço, e escutar alguém, ali já está com o rádio aí aberto, aí alguma coisa, e escutar outras palestras, né, muito interessantes que existem, que a gente vai, pega, por acaso aparece, sem você querer. Aí aquele palestrante ou aquele vídeo, aquela coisa, está dizendo alguma coisa boa para a gente. E isso aí é que vai fazendo essa crescer em nós essa conexão com as coisas boas, né? E essa conexão também que é fundamental, não só fazer a vontade de Deus, mas diretamente ter alguns momentos no dia de ter essa conexão, 10 minutos por dia de estar se jogando nessa conversa bem profunda. Só assim a gente vai descobrindo o que é que a gente tem que fazer. Essa história de também que
esse negócio dessa casa aí, né? Eu não assisti, não gosto desses, até comentei de assistir filmes, essas coisas, né? Uhum. Mas é interessante, tem um dizer que o pessoal fala muito da física quântica, é quando você tem um pensamento desses, de coisa ruim qualquer, né? Você tem falar sempre 3 vezes, cancela, cancela, cancela. Então, tem que fazer até certos movimentos de cancelar, de cortar aquilo, né? Isso eu já vi também algumas pessoas falando, que esse cancela, 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 e realmente funciona, viu? Se tiver algum pensamento ruim de fazer uma coisa, naquele instante, pode falar isso aí que ele desaparece. Interessante. É muito interessante. E também em relação à energia, tudo é energia que tem, né? Nada é sólido, tudo é energia. É. Então, essa energia que a gente, eu já tenho feito muitas vezes isso, a gente só descobre essa energia quando a gente medita para chegar nessa energia e chegar na energia principal, que é o universo, que é Deus. E essa energia, ela aparece quando a gente medita. Por isso é que é importante meditar. Meditar, nem que seja começar 5 minutos, aquela meditação bem pouquinha, né? Como o Jerônimo Tema diz sempre, né? Ele fala: eu consigo fazer 10 respirações sem pensar em nada? Eu vou tentar fazer. Aí começa a fazer, faz uma, sem pensar em nada, só, pelo menos, pensar, você está pensando, você está contando até 10. Você não deixou de pensar. Mas aí você vai controlando isso, esse pensamento de vir, esses pensamentos que ficam nos atacando a cada instante. Outra é aquela história do, vem um pensamento desse, aí você fica analisando aquele pensamento que chegou. O que é esse pensamento? O que é que ele está querendo fazer? Ele está querendo me tirar daqui por quê? Por que que ele está fazendo isso? Aí começa a analisar aquele pensamento, ele vai e some. Ele desaparece. Então, sempre essas energias que a gente vai pegando, que a gente vai aprendendo da meditação, é muito importante. Eu já falei algumas vezes também, a energia que gira em torno de 420, né? A energia do amor. Aí tem a energia da alegria, que é bem maior, chega a mais de 600. Tem a energia que é a paz. Aí que a paz de Deus só esses grandes Jesus teve enquanto ele era terrestre, né? Porque Jesus é Deus, depois que ele foi crucificado É. e subiu, ele é Deus. E Buda também conseguiu essa energia, acredito que Gandhi também, muitos outros, né, já tiveram encontraram essa paz, que A gente busca também. A paz é uma paz divina, né? a paz de Deus, às vezes eu falo nessa paz, eu fico, até eu me emociono também, mas ela é muito, muito bonita. A paz de Deus é sem qualificação da gente dizer o que ela é, o que ela representa para a gente. É tanto que ela é o máximo, né, da energia. É o máximo da energia, é a paz de Deus. Ele, E eu, não, fala aí. e eu desejo essa paz de Deus para vocês, para Amém. nós, Igualmente, né? que a gente consiga isso. É assim, é E interessante você falar essa parte aí da energia, né? Da alegria. Eu não sei se vocês já viram, mas teve uma campanha, eu não lembro de qual marca era essa campanha, mas era um cara dentro do metrô, eu acho. E aí ele começava a rir sozinho, né? Olhando pro seu lado dele sim, já ali. vi. Começava a rir, daqui a No pouco trem, todo né? mundo tava rindo. Tu vê que contagia É, realmente, né? É muito maneiro, muito é legal. muito legal, é. A energia da alegria é muito, muito, muito forte. É muito forte. É que nem aquela história de você ter a disciplina, né? Às vezes a gente não almeja muito, são várias etapas dessa evolução da gente. E a disciplina, ela é o melhor com a pessoa média, acredito que eu possa alcançar
mas existe o mestre, né, que é o de você pensa o que você quer. O mestre, ele chega a esse nível de você pensar aqui, escolher o que pensar. Você não tem essas invasões de pensamentos, de sentimentos. Você sente o que quer, pensa o que quer e age de acordo com o que você quer fazer. Esse é o Controle máximo, é o total mestre. sobre as ações. Então, aí você age, né, do jeito que você quer, você se controla do jeito que você quer. E essas energias que existem também em ambientes, eu acredito nisso. E para a gente tirar essas energias, a gente tem que se conectar, como você já falou, mas essa conexão, ela inicia, acredito que com a meditação também. A meditação Ajuda é muito muito. importante, é muito importante, muito Eu importante. faço, eu faço 15, 20 minutinhos de meditação todo dia de manhã. E realmente tem essa questão, né? E eu gosto muito de utilizar o método de utilizar uma âncora, né? E a âncora que eu uso é Deus. Eu medito, Mas é, eu fico ali focado. É claro que a gente nunca viu Deus, né? Ninguém nunca viu Deus, mas eu fico ali focado e tentando imaginar ali Deus. Eu vejo uma luz, enfim. Para mim, eu enxergo uma luz, eu fico vendo aquela luz brilhante ali na minha direção e aquilo que me prende ali. Então, sempre vem aqueles pensamentos que tentam invadir, né? Eu vou afastando sempre, focando na imagem de Deus ali, e eu medito muito em Deus assim. E realmente faz muita diferença. Quando eu comecei a, desde que eu comecei a fazer meditação, claro que são muitos fatores que agregam, mas eu sou uma pessoa bem mais centrada hoje, bem mais tranquila, bem mais calma. E eu tenho certeza que a meditação ajudou muito. sem dúvida, a meditação é fundamental nesse, pelo menos você está iniciando, tem que ter a meditação mesmo. É muito interessante, vale a pena, vale muito a pena. Verdade. É tanto que tem esses maiores que tem aqui no Brasil, tem muita gente que medita muito, muita gente mesmo, muita gente boa mesmo. Eu acompanhei há algum tempo o Wallace Lima, nessas meditações dele. O Marcos Trombetta, que é um gaúcho, que ele é o cara que foi o que ele foi, começou, eu já falei até nele, né, para nessas reuniões que ele começou, ele era um garimpeiro, né? Um garimpeiro, um cara realmente semi-analfabeto, só sabia assinar um nome e evoluiu depois que ele disse que ia sair daquele, criou aquela força, saiu daquele negócio, daquele buraco que ele vivia. E ele hoje é um milionário, né? Um cara que aprendeu inglês, tem curso, ensina curso de inglês, tem muitas coisas boas, o Marcos Trombetta. É um diamante emo, né? Que é para mim é o principal dele é isso. Você que ser um cara daquele nível é fabuloso, fabuloso. É. E ele conseguiu muito isso. Tem um que eu gosto muito de ouvir. Ele já teve um acidente andando de bicicleta e machucou a coluna. Ia fazer a operação, ele tinha danificado várias vértebras. E ele se curou sozinho, só com essa energia de Deus mesmo, energia da meditação que ele conseguiu, e ele se curou, não precisou de operação. Então a meditação ela é muito, você se conecta realmente com Deus. É. Como você falou, realmente você consegue ver isso. E isso aí é só o começo, né, para a gente evoluir mais na vida. Falei demais já. Ah, você nunca fala demais. É Que é sempre, isso. é sempre muito bom te ouvir falando. Muito obrigado. Bom, mensagem que eu tinha para passar também era essa. Lídia, muito feliz de ter você aqui com a gente É, hoje. Eu que tô não feliz. suma igual as outras. E seja uma presença frequente agora aqui com a gente. Tá bom. Você quer falar Ah, mais alguma coisa? Quer colocar mais algum ponto? E não, mas eu só agradecer. Foi uma coisa legal. Quando eu vi esse convite ali dessa reunião, eu falei, não, eu vou mesmo.
É mesmo, é isso mesmo. Tem que ir mesmo. É isso mesmo. Que bom. Muito legal, isso É, aí. e vamos passar o dia fazendo a vontade de Deus, né? Passar o dia em oração. Sim. Amém. Gente, dia abençoado para vocês, que seja um dia maravilhoso. E vamos continuar aí nosso pior ano. Um abraço a todos. Obrigado a vocês. Beijo nas crianças, Theo. Deus Valeu, abençoe Marcão. muito. Fim de semana, tudo de bom para nós. Uma boa semana que vem aí, cheio de bênção de Deus. Amém. Até mais, Obrigado, pessoal. obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia.